Porque o adultério é tão grave assim. Adultério é a união sexual voluntária entre uma pessoa casada e outra que não é seu cônjuge. Porque a Igreja considera isso grave. Não se trata somente de fazer sexo fora do casamento, mas também atentar contra o vínculo matrimonial, que não é algo simplesmente humano, mas sim estabelecido pelo próprio Deus. Diante da realidade do adultério, é preciso ter algumas coisas claras. 1. A magnitude do pecado de adultério. As pessoas costumam achar que, se não há escândalo, não há gravidade. Mesmo que ninguém fique sabendo, o pecado existe e os primeiros prejudicados são os próprios protagonistas. Este pecado machuca a Igreja, a sociedade e tem a ver com algo ainda mais profundo, que é romper a aliança com Deus. 2. Nenhum pecado tem justificativa. Nenhum pecado tem justificativa, e menos ainda o de adultério, com uma suposta lógica humana, dizendo: todo mundo faz, a culpa do fracasso no casamento não foi minha e por isso tenho o direito de refazer minha vida junto a outra pessoa, etc. O inimigo faz o mal com aparência de bem, seguindo a lógica do mundo. 3. Sacrificar-se pelo bem maior. É preferível fazer sacrifícios e renúncias para ter uma consciência limpa, tranquila e pura, que ter o que o mundo oferece, mas com remorsos e longe da salvação. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7, 21. Qual é a vontade do Pai? Respeitar o vínculo sacramental, apesar de tudo. 4. Em uma relação adúltera não há amor. Não pode haver amor em meio ao pecado, podem chamar isso de paixão, carência, necessidade de sexo, busca de proteção, mas não de amor. Deus é amor, 1 João 4, 8, e, por isso, o amor só pode estar realmente em relações abençoadas por Ele, nas quais respeitam sua presença. 5. Comunhão. Só se pode comungar em estado de graça, ou seja, sem pecados graves ou mortais. Recebe a comunhão quem está em comum união com Deus. 6. Pecado e sagrado não se misturam. Não se pode tentar misturar o pecado com o que é sagrado. Onde há pecado mortal, não há vida espiritual. Os mortos não comem. Daí a importância da confissão. Mas não é fácil sair do adultério sozinho, o primeiro passo é expor isso em confissão, com um bom padre, talvez alguém que conheça bem a história dessa pessoa. 7. O propósito de emenda. Quando existe um pecado mortal, o penitente deve cumprir 5 passos para fazer uma boa confissão: exame de consciência, contrição, propósito de emenda, confissão oral e cumprimento da penitência. No caso de uma pessoa divorciada em segunda união, é possível fazer o propósito de emenda, ou seja, que a relação com a segunda pessoa deixe de ter as características próprias de um casal de casados. Mesmo morando sob o mesmo teto, a pessoa está disposta a relacionar-se com o outro como se fossem irmãos. Se a resposta é positiva às 2 perguntas e garante o cumprimento sério do propósito de emenda, deixar de pecar e manter-se em graça, a pessoa pode comungar, ainda que prefira fazê-lo em outra paróquia, para evitar mal-entendidos, ou comungar de maneira privada. Jesus disse à pecadora: eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. 8. A vida na Igreja.
Se a resposta às duas perguntas anteriores for negativa, isso não significa que a pessoa fica à margem da vida da igreja. Mesmo que não possa comungar, ela pode ir à missa, participar dela e fazer a comunhão espiritual. 9. O amor verdadeiro. Se a pessoa com quem convive realmente a ama, entenderá que ela quer dar prioridade a Deus e à sua salvação, e respeitará sua decisão que beneficiará a todos. Se o primeiro casamento fracassou e a pessoa constituiu uma nova união, o que pede o direito canônico? O amor autêntico sempre vai querer o bem real, presente e eterno, dos outros, nunca vai excluir Deus nem sua bênção. 10. Toda escolha implica renúncias. Se uma pessoa divorciada em nova união deseja cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus, amando-o sobre todas as coisas, pessoas, prazeres, aparências etc., a que está disposta a renunciar, a deixar de lado. A aceitação teórica da realidade de um sacramento, neste caso, do matrimônio, que se presume ser válido, ainda que tenha fracassado, não é compatível com a negação prática dele. 11. Os filhos. Se a pessoa tem filhos, sua situação incide ainda mais na formação da fé dos pequenos. O exemplo educa. Estas situações difíceis podem servir de exemplo na educação dos filhos. 12. Oração. Em casa, não se pode deixar de fazer oração, de incentivar a oração em família, formar os filhos na fé etc. 13. Paróquia. Há muitas maneiras de estar unidos a Deus e à Igreja. É aconselhável envolver-se na vida da paróquia em tudo o que for possível, pois a Igreja não rejeita as pessoas divorciadas que vivem uma nova união. A Igreja é acolhedora e misericordiosa. Mas isso não significa que ela aceita o pecado ou que deixa de denunciar esse pecado. O adultério, de pensamento ou obra, é um afeto desordenado. Como se costuma dizer, Deus, e, por conseguinte, a Igreja, rejeita o pecado, mas não o pecador. Jesus veio buscar os pecadores, chamá-los à vida. O amor de Deus é maior que o pecado e, por isso, é preciso agarrar-se a Deus. Haja o que houver, a pessoa não deve se soltar da Igreja. O ser humano sem a palavra de Deus, sem a relação com Deus, está perdido. Se uma pessoa divorciada em nova união tem a reta intenção de sair do pecado, é preciso preparar-se para ver quão poderoso é o Senhor, Ele pode devolver a dignidade à sua vida. Observações: o meu trabalho também ajuda a divulgar o blog ou site citados, dando os créditos deles para maior ampliação dos mesmos clicando no link da descrição e entrando neles para poderem ver mais conteúdos e assim terão muito mais visibilidade. Retirado do blog Católicos na Bíblia. https://www.catolicosnabiblia.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Gostou do trabalho? Se quiser, puder e achar que mereço, me dê uma força apoiando o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix clicando no link da descrição do vídeo, pelo QR Code, que está no vídeo na tela do computador ou no comentário fixado, pois isso será de grande ajuda e incentivo para a criação de novos conteúdos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, paz e bem.